que cada time precisa para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Ler resumo da notícia. Os jogos de volta da Copa do Brasil começam hoje, e o OL mostra o que cada equipe precisa para avançar às oitavas de final da competição. Veja os cenários: Vasco x Operário PR. As equipes empataram em 1-1 no jogo de ida. Logo, quem vencer o confronto de hoje, às 19h de Brasília, em São Januário, fica com a vaga nas oitavas. Em caso de nova igualdade, a disputa irá para os pênaltis. Atlético x Brusque. Classificação e jogos: os times ficaram no 0-0 e agora precisam de um triunfo, por qualquer placar, para seguir na competição. Um novo empate hoje, às 19h30 de Brasília, na Liga Arena, leva a definição para as penalidades. Náutico x São Paulo. O tricolor venceu por 2-1 e precisa apenas de um empate hoje, às 21h30 de Brasília, no Estádio dos Aflitos, para ir às oitavas. Já o Náutico busca uma virada por 2 gols de diferença. Um triunfo dos donos da casa por um tento de saldo leva a disputa para os pênaltis. Grêmio x CSA. O CSA venceu por 3-2 e se classifica com um empate hoje, às 21h30 de Brasília, na Arena do Grêmio. O tricolor gaúcho, por outro lado, tenta uma vitória por 2 gols de diferença para avançar direto. Um triunfo do Grêmio pelo saldo de um gol leva a disputa para as penalidades. Fortaleza x Retrô. As equipes empataram em 1-1 no jogo de ida e buscam uma vitória amanhã, às 19h de Brasília, no Castelão, para avançar. Nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. Aparecidense x Fluminense. O Flu venceu o primeiro confronto por 1-0 e precisa apenas de um empate para avançar. Do outro lado, a Aparecidense tenta uma virada por 2 gols de saldo. Um triunfo da equipe goiana por um tento de diferença leva a disputa para os pênaltis. O jogo será amanhã, às 19h30 de Brasília, no Mané Garrincha. Bahia x Paysandu. Bahia venceu o jogo de ida por 1-0 e se classifica para as oitavas com um empate amanhã, às 19h30 de Brasília, na Fonte Nova. Paysandu, por outro lado, precisa de um triunfo por 2 gols de saldo para avançar direto ou uma vitória por um tento de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Flamengo x Botafogo PB. O Fla bateu o time paraibano por 1-0 e avança com um empate amanhã, às 21h30 de Brasília, no Maracanã. Do outro lado, o Botafogo PB precisa de um triunfo por 2 gols de diferença. Uma vitória dos visitantes por um gol de saldo leva a disputa para os pênaltis. Atlético MGX Maringá. Os times empataram em 2-2 pelo confronto de ida e buscam um triunfo amanhã, às 21h30 de Brasília, na Arena MRV, para ir às oitavas. Nova igualdade leva a definição para as penalidades. Corinthians x Novo Horizontino. Alvinegro busca ao menos um empate na Neoquímica Arena amanhã, às 21h30 de Brasília, após vencer o Novo Horizontino por 1-0 no jogo de ida. O time de Novo Horizonte, por outro lado, tenta uma vitória por 2 gols de saldo. Uma vitória dos visitantes por um tento leva a briga para os pênaltis. Maracanã x Internacional. O Inter levou a melhor no jogo de ida, venceu por 1-0 e vai às oitavas com um empate na quinta-feira, às 19h de Brasília, no Orlando Scarpelli. Já o Maracanã precisa de um triunfo por 2 gols de saldo. Uma vitória dos donos da casa pela diferença mínima leva a disputa para os pênaltis. Vila Nova x Cruzeiro. O time mineiro tem uma situação mais tranquila da terceira fase, já que venceu por 2-0 e vai às oitavas até com uma derrota por um gol de diferença. Do outro lado, o Vila Nova avança com um triunfo por 3 gols de diferença, enquanto uma vitória por 2 tentos de saldo leva o jogo de quinta-feira, às 19h de Brasília, no Serra Dourada, para as penalidades. Palmeiras x Ceará. O Alviverde levou a melhor na ida, venceu por 1-0 e se classifica até com um empate. O Ceará, por outro lado, busca um triunfo por 2 gols de diferença. Já uma vitória alvinegra pelo saldo mínimo leva a disputa para os pênaltis. O jogo acontece na quinta-feira, às 19h30 de Brasília, no Allianz Parque. CRB x Santos. As equipes empataram em 1-1 no jogo de ida e buscam uma vitória na quinta-feira, às 21h30 de Brasília, no Rei Pelé.